Quero chamar o Bruno Gonçalves, professor do Direito aqui da UFLA, agradecer desde já a presença do Bruno, professor de Direito Penal, a Gabriela Navarro, professora de Direito Administrativo aqui da UFLA também, e a Catarina Dalla Piccolo, que é a professora da Faculdade de Educação aqui da UFLA. Primeiro eu queria fazer um posicionamento, da nossa escolha. Nós escolhemos professores e professoras, e poderiam ser técnicos, e poderiam ser estudantes, enfim, pessoas aqui da casa, aqui de dentro da UFLA. A gente achou que era importante iniciar o evento, essa série de discussões sobre o tema com pessoas daqui, e geralmente a gente traz pessoas de fora, nós traremos em outros momentos, mas a gente achou que era importante a gente começar a lavar as nossas roupas sujas dentro de casa e depois a gente vai trazendo outras pessoas. E eu queria agradecer muito a presença e a disponibilidade deles, considerando que estamos no ápice do fim do semestre, Então, vou passar a palavra para o Bruno. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer particularmente a professora Júlia pelo convite de estar participando de um evento tão bonito e tão grandioso dentro dessa universidade, com um tema tão próprio para o âmbito universitário. Queria cumprimentar a professora Gabriela, que nós convivemos diariamente no departamento, confio muito no seu trabalho e um prazer estar numa mesa contigo. Cumprimentar também a professora Catarina, departamento de educação. A gente tem coisas muito próximas também, inclusive por dividirmos o mesmo prédio. É um prazer também fazer parte dessa mesa junto com você para discutirmos um tema extremamente relevante. Fiquei extremamente entusiasmado com o teatro, as meninas estão de parabéns, e mais do que tudo, o teatro está representando aquilo que elas têm feito dentro da universidade. Elas simplesmente se ativeram a essa questão problemática, que não é só um problema dessa universidade, eu acho que é um problema de uma infinidade de universidades, que também não é somente casos como estes de abusos que acontecem aqui dentro da universidade, também fora dela e principalmente fora dela. Inclusive, se pensarmos que a gente tem um processo de abertura da discussão sobre o tema, pessoas extremamente conscientes sobre os direitos, e mesmo assim a gente verifica a possibilidade prática de abusos nesse local, faço ideia então fora desse local. E eu acho que o movimento ele é muito mais interessante se a gente pensar também que ele ultrapasse os muros da universidade. Então eu acho que esse discurso está bem montado aqui, e a gente tem possibilidade de discutir cada vez melhor sobre esses problemas, que não são tão recentes, muito pelo contrário, esses problemas eles vêm já de algum tempo. E eu acho que se a gente conseguir também levar esse discurso para fora dos muros da universidade, eu acho que a universidade está alcançando também um grande papel dela, de conscientizador, de conscientização da proteção dos direitos, e de que de alguma forma isso possa alterar a relação de convivência entre as pessoas. Ou seja, aqui especialmente aceitei de plano no que tange ao discurso, porque me incomoda muito também, inclusive por ser professor de Direito Penal dessa universidade. Sou professor de Direito Penal e trabalho com os meus alunos crimes contra a dignidade sexual, então me coube aqui nessa primeira fala falar um pouco como que o sistema penal, e aí exclusivamente o sistema penal, trabalha a questão do assédio sexual. Tá? Só que antes de entrar numa perspectiva da tipicidade ou uma perspectiva de como o sistema penal trabalha a questão do assédio, eu tenho que fazer algumas considerações acerca do sistema penal. Muito embora por saber que nós não temos somente estudantes de direito, então me permitam simplesmente fazer uma introdução para colocar o sistema penal à luz do entendimento de todos. O sistema penal é uma parte, um ramo do direito que ele tem uma função de defesa da sociedade no que tange aos limites de aplicação daquilo que nós chamamos de ius puniendo, direito de punir do Estado. Então o Estado fez uma opção de utilização do direito para evitar a vingança privada. Evitar a vingança privada como?
impondo ele mesmo, o Estado, mediante um procedimento judicial, sanções. Só que quando o Estado, então, aplica sanções, e aí entendam essas sanções no âmbito criminal, o Estado, então, vai definir quais são os comportamentos estes mais graves, cujas sanções também correspondem à gravidade desses comportamentos. Dentro dessa definição do que é crime, nós temos um dispositivo dentro do sistema, como tantos outros, que ele se refere ao assédio sexual. Lá no artigo 216-A do Código Penal, assim diz: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então aqui nós temos uma tipicidade, um comportamento, então, que o sistema penal define como assédio sexual. Então, o tipo penal, por meio da definição do legislador, ele vai dizer aonde que começa o comportamento delitivo e aonde termina esse comportamento delitivo. E uma das características da definição desse tipo penal é que ele alcance um outro princípio, chamado princípio da taxatividade. O que isso quer dizer? As pessoas, antes do cometimento desse tipo de comportamento, se reflitam sobre as consequências desse comportamento. Ou seja, descrição do tipo, eu tenho que primeiro reconhecer no tipo e identificar aonde começa o comportamento proibido e aonde termina. É um direito nosso enquanto cidadãos. Além disso tudo, o tipo, além da definição do comportamento proibido, ele também trata da pena, da sanção. E a sanção nesse tipo penal é uma aplicação de uma sanção de detenção, cuja pena é de 1 a 2 anos. 1 a 2 anos por meio de um regime de cumprimento de pena, detenção. Então, para que fique bem claro, o legislador então definiu para o sistema penal o que é assédio sexual. E quando o legislador assim fez, ele fez por meio da Lei 10.224 de 2001. Então, antes de 2001, eu não tinha correspondência no Código Penal no que tange ao assédio sexual. Somente a partir de 2001, por meio dessa Lei 10.224 de 2001, que houve uma alteração no Código Penal acrescentando esse tipo. Então, a partir de 2001, eu tenho esse crime de assédio sexual. Então, antes de 2001, não é possível a aplicação de nenhuma sanção por qualquer fato que seja próximo a isso que está sendo dito, mediante a verificação do comportamento. Então, antes de 2001, isso não era crime. 2001 em diante, isso passa a ser, esse comportamento passa a ser considerado como crime, intitulado pelo próprio legislador como assédio sexual. E aí, só a título de curiosidade, eu abro um parênteses aqui, que quando em 2001 a gente verificava dentro do sistema penal o título aonde estava inserido esse comportamento, era tido dos crimes contra os costumes, que em 2009, por meio da Lei 12.015 de 2009, houve uma alteração no título, que deixou de ser então crimes contra os costumes para crimes contra a dignidade sexual. Então, a partir de 2009, o legislador mais uma vez fez uma reformulação no título aonde está inserido o crime de assédio sexual. E nessa vertente, a doutrina vai dizer que foi em boa hora, porque ao final das contas não teria nenhuma justificativa discutir costumes dentro do sistema penal, uma perspectiva de sexualidade, muito embora a gente tivesse, por meio da Constituição de 88, alcançado essa perspectiva de diversidade. E isso também, se a gente levar em consideração que um dos crimes contra os costumes, que é um crime ainda que ele se encontra dentro do sistema penal hoje, que é o crime de estupro, ele na redação original
do Código de 1940, ele não protegia todas as pessoas, ele protegia a mulher. Mas qual mulher? A mulher honesta. Então, se a gente fazer uma releitura do sistema penal de 1940, na questão do estupro, e aí o legislador fez por uma opção, tá? Só a título de elucidação sobre como que o direito penal encarava a questão da sexualidade. O sistema penal em 1940, quando ele se referia aos crimes contra os costumes, ele tinha 2 tipos penais. Esse especificamente que eu vou tratá-los agora, que é o crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor. O crime de estupro, ele se referia exclusivamente, como ele faz até hoje, à questão da conjunção carnal. Então ele exige para a configuração que tenha no comportamento a definição do que vem a ser conjunção carnal. Seria o ato sexual, onde nós teríamos pênis, vagina. Isso é conjunção carnal. Agora, a proteção que ele se referia não era qualquer mulher. A reflexão que ele dizia era: tem que ser mulher honesta. E a mulher honesta se fazia uma releitura do contexto histórico para aplicar o que era, para fazer uma verificação do que é mulher honesta. A mulher casada era uma mulher honesta. Uma mulher que não era casada, mas era virgem, é uma mulher honesta. Aquilo que saía fora desse espectro não tinha proteção do sistema penal. Então, verifique que o sistema ele foi realmente alterado para alcance da proteção, alcançando dignidade e igualdade. Hoje, o crime de homicídio, o crime de estupro, ele se refere a constranger qualquer pessoa mediante violência ou grave ameaça à conjunção carnal. E além de tudo, ele trouxe o artigo 214 para dentro do 213. Hoje, estupro seria então constranger qualquer pessoa à conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Esse, então, atualmente é o crime de estupro, que foi alterado por meio da Lei 12.015 de 2009. Então, verifique que, em grande parte, o sistema penal era utilizado para a violação da igualdade no que tange a questão do gênero. A partir da Constituição de 88 e pelas tratativas do ordenamento no que tange a modificação, o sistema penal está tendenciando para uma perspectiva de igualdade, que não conseguiu ainda. E esse tipo penal, só para a gente iniciar agora a tipicidade dele, e ele é que vai definir o que é o assédio sexual. E aí eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá. Às vezes na internet as pessoas intitulam como assédio sexual aquilo que não está correspondente com o dispositivo no artigo 216A. Pode ser tido então uma amplitude do conceito, mas esse conceito amplo que as pessoas dão para o assédio sexual não interfere na aplicação do sistema penal. Isso tem que ficar bem claro. Não é aquilo que eu entendo por assédio sexual que vai chamar a correspondência penal. Não, é aquilo que está definido no comportamento delitivo que vai alcançar as sanções por meio da aplicação desse comportamento. E o dispositivo então diz o seguinte, que a detenção é de 1 a 2 anos. A primeira consideração que eu tenho que fazer com vocês é o seguinte: penas que não ultrapassem 2 anos, ou crimes cuja pena se esgota em 2 anos. Isso para nós é um crime de menor potencial ofensivo. Crime de menor potencial ofensivo são aqueles de competência da Lei de Juizados Especiais, Lei 9.099/95. Qual que é a correspondência? Benefícios legais. Benefícios legais o juizado não está vocacionado para aplicar penas privativas de liberdade. Ele está mais vocacionado à aplicação de penas restritivas de direitos. Então, quando vocês enxergam um tipo penal cuja pena não ultrapassa 2 anos, a competência vai para o juizado especial, e lá no juizado especial ele está vocacionado à aplicação de penas restritivas de direitos. E essas penas restritivas de direitos, inclusive, dá para verificar qual que é a relevância que o legislador deu para esse tipo de comportamento de assédio sexual, que é crime de menor potencial ofensivo, que grande parte da doutrina vai dizer que sequer esses crimes de menor potencial ofensivo, em verificação aos princípios da fragmentariedade e intervenção mínima, sequer deveriam existir. Porque eu tenho que trabalhar simplesmente com questões relevantes. Que essa não seja relevante para o ordenamento, não me interpretem mal. Quando eu falo relevante, para o sistema penal, é uma relevância cujos outros ramos do direito não conseguiu alcançar e cuja privação da liberdade é necessária.
E dentro desse contexto, a primeira perspectiva que eu quero avaliar com vocês é o seguinte: o dispositivo diz constranger alguém a quê? O legislador não diz a quê. Constranger a quê? Ele simplesmente vai dizer constranger com o intuito de obtenção de vantagem ou favorecimento sexual. Então a doutrina vai criticar o legislador porque o legislador não foi claro, objetivo e inequívoco na definição do comportamento. Mas isso vamos passar para um segundo ponto, que é a objetividade jurídica. Nessa objetividade jurídica ele está querendo proteger a liberdade sexual. Agora, liberdade sexual é no sentido de que o indivíduo pode, de alguma forma, eliminar o consentimento ou ele pode tornar o consentimento viciado. Nesses casos, o consentimento é viciado, ele não elimina por completo a capacidade de resistência da vítima, diferentemente das questões do estupro e do atentado violento ao pudor. Então aqui, nesse determinado artigo que fala sobre o assédio sexual, ele pretende proteger a liberdade sexual, mas não no que tange a exclusão por completo da capacidade de resistência. A capacidade de resistência ela ainda existe, e aí essa perspectiva há uma violação da liberdade, porque ao final das contas ele se apresenta numa questão de ascendência ou superioridade hierárquica por meio dessa possibilidade de interferência no ato volitivo. O legislador achou por bem criminalizar esse comportamento, ou seja, a relação amorosa dentro do ambiente de trabalho é extremamente permitida, que o legislador quer evitar que haja a utilização dessa superioridade hierárquica ou ascendência em relação ao cargo, emprego ou função, que isso interfira para que vicie o consentimento daquele que está sendo alcançado pelo comportamento delitivo. E aqui entra num ponto extremamente complexo, que eu já tive a oportunidade de discutir com meus alunos, e vai gerar um pouco também de discussão aqui, imagino, que é sobre o alcance dessa proteção. E aí, se vocês me interpretarem, naquilo que eu tinha dito antes, qual que é o alcance da protetiva desse dispositivo no que se refere à parte final do tipo penal, que ele diz o seguinte: prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de cargo, emprego ou função. E aí foram para os tribunais o seguinte: primeira pergunta, isso está na doutrina inclusive. Primeira pergunta: a definição desse comportamento, quando o legislador utilizou inerente a cargo, emprego ou função, ele se restringiu à atividade laborativa? Primeira pergunta. A doutrina de forma majoritária, eu estou me adiantando aqui por causa do tempo, a doutrina de forma majoritária vai dizer sim. Quando o legislador tipificou, ele teve a oportunidade de ampliar o comportamento do que define assédio sexual, como restringi-lo. Qual que é a opção que ele fez? Restringi-la à atividade laborativa. Ou seja, para alcance dessa tipicidade, pressupõe uma relação laborativa entre sujeito ativo, que é o agente, e sujeito passivo, que é a vítima. Entre eles tem que ter uma ascendência ou uma hierarquia inerentes a esse cargo, emprego ou função. Tem que ter uma atividade laborativa entre sujeito ativo e passivo. Só que o que acontece? Isso na doutrina, majoritariamente, ela chega a essa conclusão. Mas nós temos também autores muito renomados dentro da ciência penal. Luiz Reis Prado é um deles. Ele vai dizer que não, isso não é exclusivo à questão da atividade laborativa. E ele é seguido por uma infinidade de decisões jurisprudenciais. Essas decisões jurisprudenciais, inclusive, nós temos decisões no sentido de que o legislador teria ampliado em vez de restringir. Agora, se me permitem, eu vou fazer a minha leitura sobre esse tipo penal e essas decisões da jurisprudência. Em grande parte, a jurisprudência quer resolver um problema que ela acha que ela pode resolver, alcançando proteção alcançando proteção social, mesmo que isso viole direitos fundamentais. A perspectiva aqui é o seguinte: ou você tem uma interpretação extensiva do tipo, violando princípios fundamentais, sob justificativa de proteção que tange as vítimas desses atos que são graves, ou simplesmente você aplica nos limites do que define a legislação numa perspectiva constitucional. E a jurisprudência me parece o seguinte:
A jurisprudência vem numa tentativa de ampliação do sistema penal, essa ampliação sobre a falácia de proteção. Só que, se a gente pensar, o bem jurídico foi violado, a imposição da sanção nesses casos violaria o direito fundamental, porque violaria o princípio da legalidade. E aí, para ficar bem claro, nós temos a doutrina majoritária que diz que isso se refere simplesmente à atividade do artigo, e de outro lado, parte da jurisprudência que vai dizer que é possível, inclusive nas relações entre professor e aluno. Nesse ponto da jurisprudência, nós temos julgados, não dos tribunais extraordinários, do STJ e do STF, no que tange a perspectiva criminal, tá? Então, me referindo exclusivamente à perspectiva criminal, de que a relação entre professor e aluno, se a gente tomar isso como ampliativa nos termos do que defende Luiz Reis Prados e parte da jurisprudência, seria possível, porque há uma ascendência entre professor e aluno. Só que a maior parte da doutrina vai dizer que não é possível entre professor e aluno, porque não existe entre eles uma relação de atividade laborativa. Não, o aluno não tem relação laborativa com a universidade, diferentemente do professor. Razões pelas quais não teria consequência no que tange a aplicação do artigo 216A. Isso também não quer dizer que não tem consequências jurídicas, que não penais. Aí chamo uma perspectiva de possibilidade de aplicação no âmbito administrativo, responsabilidade administrativa, que a professora Gabriela vai entrar um pouco mais a fundo nela, e uma perspectiva, inclusive, de indenização no âmbito civil, inclusive perspectivas no âmbito do direito do trabalho. Tá? Agora, claro que isso é uma discussão, e já estou me direcionando para uma conclusão, e deixo, inclusive, para depois as discussões. E a conclusão que eu quero chegar com vocês é a seguinte, bem rapidamente, já estou terminando, que, ao final das contas, grande parte da doutrina vai dizer o seguinte ainda, que o artigo 216A, se a gente utilizar os princípios, ele não deveria ter essa correspondência no sistema penal. Porque eu teria outros ramos do direito que poderiam, de forma racional e legítima, alcançar a proteção. De forma eficiente e não tão grave quanto o sistema penal. Então a doutrina vai dizer que esse princípio violaria, esse dispositivo violaria o princípio da última ratio. Isso aqui é uma perspectiva doutrinária. A doutrina vai dizer, eu tenho que trazer o sistema penal à luz dos princípios. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Enxugar o sistema penal. Enxugando o sistema penal, eu vou eliminar um número muito grande de tipos penais que se encontram dentro do sistema. Um outro dispositivo que vai gerar discussão é importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal, cuja sanção é a aplicação de uma multa. Essa importunação ofensiva ao pudor, ela se refere à violação da intimidade com utilizações de expressões que se direcionam a pessoas com o intuito de ofender o pudor. Então, essas utilizações de expressões que as mulheres, em grande parte, alcançam no âmbito públicos, poderiam incutir na aplicação do crime da contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, que também, para a maior parte da doutrina, vai dizer que sequer foi recepcionado pelo sistema penal em face da perspectiva principiológica. Então, terminando a minha fala, o que eu tenho de deixar assim, mais evidente para vocês é que o direito penal ele não pode ser alcançado a qualquer custo. É um direito penal, para ser legítimo, eu tenho limites. Esses limites são os princípios alcançados pela toda a perspectiva, tanto penal quanto constitucional, que esses limites, então, além de ser uma proteção do delinquente, é uma proteção de todos os cidadãos, nós, e esses princípios, então, vão tentar tornar o sistema penal mais legítimo. E, evidentemente, que nós temos outros caminhos dentro do sistema para combater qualquer tipo de forma de assédios que alcancem tanto no âmbito universitário quanto fora dele. Tá? Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Eu vou passar a palavra para a Gabriela agora. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de parabenizar a organização do evento. Tem sido um evento excelente, a participação do coletivo foi muito boa. Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês, agradecer o convite.
Dizer que eu me sinto muito grata de estar aqui nessa mesa, professor Bruno, professora Catarina, mas principalmente por estar discutindo assédio, pela possibilidade de poder falar sobre isso. Normalmente é aquela coisa que fica, nossa, assédio, tudo nos bastidores. Então, parabenizar pela possibilidade de falar sobre assédio abertamente. A minha fala, eu sou professora de Direito Administrativo, e a minha fala vai ser mais consequências do assédio no âmbito administrativo. Antes disso, eu precisava começar com algumas afirmações. As mulheres precisam parar de se vestir como vadias para se tornarem vítimas. Na verdade, essas questões de assédio, na maior parte das vezes, são mulheres que não conseguiram nada e passam a atacar afirmando que é assédio. E assédio é uma coisa tão comum, eu já sofri tantas vezes assédio que você tem que parar de mimimi e reclamar. Todas essas afirmações ocorreram no âmbito universitário em relação ao assédio. Todas elas partem da ideia de culpabilização da vítima e numa tentativa de esconder o assédio. Eu não posso deixar de começar falando justamente do que está por trás do assédio. Justamente dessas situações prévias que levam ao assédio, que é justamente as concepções relacionadas ao poder. A ideia de que certas pessoas têm determinado poder e podem fazer o que quiser com base nisso, né? Inclusive, a primeira das frases é justamente a frase que deu origem ao movimento Marcha das Vadias, né? Foi no contexto da Universidade do Canadá. Bom, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, eles partem da ideia de que você pode tomar determinadas condutas, você pode assediar as pessoas que você não vai ter consequências, que você está livre de consequências disso. E aí que a normalização e a culpabilização das vítimas acabam contribuindo para que essas situações se reiterem no tempo. Por isso que é importante a gente discutir, né? Eu vou falar de consequências, então é óbvio que se eu estou falando de consequências, o assédio já ocorreu. Medidas preventivas em relação ao assédio, principalmente no âmbito educacional, são essenciais. Só que as consequências do direito administrativo acabam tendo um caráter preventivo. Primeiro, no âmbito geral, né? Se você sabe que se você cometer assédio, você vai ser responsabilizado, você vai ter que arcar com seus atos, é possível que os casos de assédio diminuam, né? Além disso, também pode ter um caráter preventivo especial, ou seja, aquela pessoa que cometeu o assédio e que sofre uma pena, que pode inclusive ser a demissão, a perda da função pública, não vai mais cometer o assédio, simplesmente porque ela vai ser excluída da administração pública. Bom, com base nisso, vou iniciar a minha fala, propriamente dita, e aí as consequências dentro do direito administrativo para o assédio, tanto moral quanto sexual, podem ser de 3 ordens. Em relação ao direito, primeiro uma responsabilização administrativa, e aí a responsabilização administrativa por meio de abertura de processo administrativo disciplinar. Você tem uma responsabilização no âmbito civil, que pode ser tanto por meio de uma ação de improbidade administrativa, como uma ação de responsabilização por danos morais e materiais. E, por fim, a responsabilização penal. Responsabilização penal, vou deixar de lado, o professor Bruno já tratou, que ela ocorre em relação ao assédio sexual nas atividades laborais. Bom, então vamos começar com a responsabilidade no âmbito administrativo. A conduta disciplinar do servidor público está regulada na Lei 8.112. A Lei 8.112, quando trabalha dessa conduta disciplinar, ao contrário do que o Código Penal faz, não trabalha com a tipicidade. O que a 8.112 faz? Fala das obrigações e das proibições dos servidores públicos. Então, primeiro, ela coloca uma série de deveres e de condutas que são vedadas a esses servidores públicos. Em seguida, coloca uma lista de penalidades que podem ser aplicadas. Tudo bem? Então, ao contrário do que acontece com o direito penal, que você tem conduta, penalidade, e que a análise dessa conduta é restritiva, no âmbito administrativo isso não acontece. Você tem uma série de deveres e vedações,
E aí, de outro lado, você tem as penalidades. Quais são as penalidades que podem ser aplicadas ao servidor público? Advertência, suspensão, demissão, perda de cargo ou função gratificada e o cancelamento da aposentadoria. A gente vai focar mais nas três primeiras, advertência, suspensão e multa, que possuem um caráter progressivo, ou seja, cada uma mais grave que a outra, né? Para a aplicação das penalidades, a 8.112 diz que você tem que considerar a gravidade do dano para a administração pública e a reiteração daquela conduta ao longo do tempo. Tudo bem? Então, esses são os critérios que você tem que utilizar. A doutrina vai adicionar ainda mais um critério que seria a razoabilidade. Esse juízo de razoabilidade que tem que ser feito caso a caso. E onde é que o assédio se enquadraria, né? A Lei 8.112, ela coloca algumas situações, condutas escandalosas no âmbito de trabalho, e ele também coloca como obrigação tratar a todos com urbanidade, né? E também está como uma das proibições a questão da improbidade administrativa. E seria dentro dessas hipóteses que se enquadraria o assédio, né? Todas essas hipóteses que eu disse, elas seriam causa para demissão, inclusive. Quando o 8.112 vai falar das hipóteses de demissão, ela fala que conduta escandalosa, improbidade administrativa são causa, inclusive, para demissão do servidor público. No caso, tem também um dispositivo que fala que é vedado, dentro do serviço público, manifestações de apreço e desapreço. E aí, 8.112 prevê que a consequência disso seria a suspensão. Muito embora o 8.112 faça essas indicações, né, olha, para demissão isso, para advertência aquilo, são só indicações, que mediante análise do caso concreto, das circunstâncias, da reiteração, do tamanho do dano, é que vai ser analisado se essas consequências vão ser aplicadas ou não. Tudo bem? A responsabilização administrativa ela ocorre por meio de PAD, procedimento administrativo disciplinar, que é aberto dentro da própria administração pública. Para a formação, na verdade, a autoridade superior que tem conhecimento de uma situação de assédio, ela tem a obrigação de abrir um PAD, né? Ela tem a obrigação de investigar, mas para investigar ela tem que fazer um juízo de admissibilidade, então não é qualquer denúncia que leva à abertura de um PAD. Você tem que fazer esse juízo de admissibilidade e analisar se tem elementos comprobatórios suficientes. Se não tiver, você pode abrir uma sindicância para investigar melhor a situação ou mesmo arquivar. Esse PAD é sigiloso, visando justamente a proteção dos envolvidos, né? Principalmente em casos de assédio, aí tem a questão da proteção da própria vítima, não apenas do servidor. Mas o fato dele ser sigiloso o conteúdo dele é sigiloso. Quantidade de PADs, quem está na comissão, quais são os casos, o que está sendo investigado, precisam ser divulgados por causa do princípio da publicidade. Então, em relação ao PAD, aquilo que for relativo à proteção à intimidade, nomes e situações realmente são sigilosas, mas pelo princípio da publicidade, outras informações podem ser divulgadas. Em relação a professores, relação professor e aluno. Para o direito penal, como falou, pelo princípio da tipicidade, você não poderia aplicar assédio sexual para a relação professor-alunos. Pelo 8.112 isso é possível, você tem farta de jurisprudência aplicando a pena mantendo a pena de demissão no âmbito disciplinar, tanto para assédio moral quanto para assédio sexual. Bom, então no âmbito administrativo é essa a responsabilização. No âmbito civil, como eu disse, a gente tem duas possibilidades: indenização por danos morais e materiais e improbidade. Vamos começar pela responsabilização. No âmbito da administração pública, a responsabilidade é objetiva. O que isso quer dizer? Todo aquele que sofra um dano material ou moral causado pela administração pública
tem direito à indenização e não precisa nem comprovar dolo ou culpa. Então, bastam 3 requisitos: a conduta que gerou o dano e a relação entre eles, também chamada de nexo causal. Não precisa que você demonstre que a administração foi culpada por isso ou que ela quis isso. Então, em situações de assédio de servidores ou de alunos em uma escola, em uma instituição pública, que sofram assédio, é possível você ingressar com uma ação de indenização para danos morais e materiais. Tudo bem? Em relação aos danos morais, tem toda aquela questão de toda a dor que você passou, todo o sofrimento que você passou, você não vai ter de volta. A ideia é que aquele dinheiro seja só uma forma de reparar todo o sofrimento passado, né? No âmbito de danos materiais, você entrou em depressão por causa de uma situação de assédio, precisou pagar remédios, psicólogos, se afastar do serviço, tudo isso cabe em danos materiais. Danos morais são aqueles psicológicos, né? Aqueles que você não consegue propriamente exprimir em dinheiro. Então, o responsável por isso é a administração pública. Então, situações de assédio dentro de uma universidade, você entra com uma ação de indenização contra a universidade e não propriamente contra o assediador. Se a universidade quiser, ela pode entrar depois com uma ação contra o assediador para ter esse dinheiro de volta. Mas, a princípio, a indenização é contra a administração pública. E mais uma situação relevante. Caso você tenha tentado na administração, denunciar o assédio, e a administração se mostrou omissa, não fiscalizou, não investigou, não tomou nenhuma ação contra o assediador, isso pode ser um aspecto relevante no valor indenizatório. Isso pode aumentar o valor da indenização, o fato da administração ter sido omissa. Tudo bem? Para essas ações de responsabilização, você vai precisar de um advogado particular para entrar com essa ação na justiça. Bom, e a última das ações que eu vou trabalhar, das medidas de responsabilização, é justamente a ação de improbidade administrativa. A ação de improbidade administrativa, ela surge no contexto de preocupação com a lealdade, honestidade e a moralidade no âmbito administrativo. Então, ela surge como uma tentativa de combate ao patrimonialismo e à corrupção. Ela coloca como, bom, quem pode sofrer a improbidade, né? Onde ocorre a improbidade administrativa? Na administração pública, direta ou indireta, ou mesmo em entidades particulares que recebam dinheiro público, como é o caso de entidades de apoio, organizações sociais, não é? É o caso das fundações de apoio, né? Aqui da outra. Então, mesmo dentro dessas instituições, podem ocorrer ações de improbidade administrativa. E quem é que provoca a improbidade? Quem dá causa a ela? É o agente público, seja ele, ainda que sem remuneração, ainda que transitoriamente, agente público em sentido lato. Ou o particular que colaborou com ele para essa ação. Bom, a improbidade administrativa está regulada na Lei 429, que coloca 3 condutas para a improbidade. A primeira delas é enriquecimento ilícito, a segunda é dano ao horário e a terceira é violação ao princípio de direito administrativo. Então, percebam mais uma vez como o direito administrativo vai diferir do direito penal. As condutas de improbidade, elas são muito mais amplas, né? Muito embora, quando a lei fale enriquecimento ilícito, ela coloca uma série de situações exemplificativas. Não é um rol taxativo, tudo bem? É o que acontece com assédio. O assédio é configurado dentro da terceira hipótese, que é violação ao princípio administrativo. Por quê? A ideia de que o assédio violaria o princípio da moralidade e o princípio de lealdade com a instituição. Então, a ação de improbidade administrativa, ela vai ocorrer em relação ao assédio. E quais podem ser as sanções no caso de improbidade administrativa? Perda da função pública, perder o cargo, né, sair da administração, multa civil,
no valor de até 100 vezes o salário, a remuneração recebida pelo servidor, ressarcimento do dano, caso tenha algum dano para a administração, e suspensão de direitos políticos. Quem pode entrar com a ação de improbidade? A ação de improbidade ela é proposta, regra geral, pelo Ministério Público, a própria administração pode entrar com essa ação e também pode entrar com ela a Defensoria. Regra geral, quem ingressa é o Ministério Público. E no caso de entidades federais, União ou mesmo universidades federais, a competência é do Ministério Público Federal. Tudo bem? Então, em caso de assédios dentro da Universidade Pública Federal, é possível você fazer a denúncia para o Ministério Público Federal e ingressar com essa ação de improbidade. O MPF ele pode diretamente entrar com a ação, ou ele pode abrir um inquérito civil que tem o objetivo de investigar isso, colher provas, enfim. A ação de improbidade, ela tem um caráter interessante, o problema é que ela também é judicial, e aí a pessoa não consegue ela diretamente entrar com a ação, quem tem que ingressar acaba sendo o MP, e o MP vai fazer o recurso de análise de cabimento, de pertinência dessa ação judicial. Como toda ação judicial, tanto de responsabilização como a de improbidade, elas podem demorar muito tempo. Uma ação do judiciário pode levar de 3 a 5 anos. Tudo bem? Então, para você ter uma resposta para um problema que está te agoniando, isso pode demorar muito tempo ainda. Bom, e aí, só já encaminhando para a conclusão, eu, na verdade, tentei só pontuar aspectos gerais para que a gente trabalhasse mais as perguntas, deixar mais aberto para o debate. Essas são, como eu disse, as consequências do assédio. O ideal é que situações de assédio elas diminuam, elas não ocorram com tanta frequência, mas uma postura de consequência, de lidar com isso, de reconhecer que o assédio acontece e de trabalhar com os assediadores, né, já é importante, já é um ponto de partida para a gente começar a acabar com o assédio dentro das instituições da administração, principalmente dentro da universidade pública. Queria agradecer vocês, estou disponível para perguntas.